Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o tema do vídeo de hoje é a proclamação da República no Rio Grande do Norte. Como vocês sabem, eu gosto muito de contextualizar. Então, antes de entrarmos especificamente na forma como a República foi proclamada e recebida aqui no estado, é importante entendermos o cenário mais amplo que levou à queda da monarquia no Brasil. Estamos falando aí de um momento de profunda transformação, transformações políticas, sociais, econômicas, no final do século XIX. O Império Brasileiro, que até então era sustentado pela figura de Dom Pedro II, como vimos no vídeo anterior, já demonstrava aí sinais de desgaste. Acompanhamos a transição, a crise, né? Aí nesse momento. E aí esses sinais de desgaste foram cada vez mais tornando significativos. A insatisfação era crescente em diversos setores da sociedade. O exército se sentia desvalorizado, os cafeicultores estavam descontentes com a abolição da escravidão sem indenização para eles, e os ideais republicanos, influenciados por experiências internacionais como os Estados Unidos, a França, começavam a ganhar força. Além disso, havia aí um momento de modernização e de questionamentos das velhas estruturas, inclusive fora aí do eixo Rio-São Paulo. E é aí que o Rio Grande do Norte entra na história. O Estado, embora longe do centro das decisões políticas, também sentia os reflexos dessas mudanças. Aqui havia uma elite intelectual e política atenta aos eventos de mudança. E aí estava muito conectada com as ideias republicanas e disposta a romper com a monarquia. Portanto, para entender como se deu essa proclamação da República no Rio Grande do Norte, nós precisamos primeiro compreender esse pano de fundo, né? O fim do Império, a efervescência política nacional, os interesses locais e a maneira como essas forças se encontraram por aqui. Então vamos agora mergulhar na história e descobrir como o Estado do Rio Grande do Norte participou desse processo tão importante na construção da República Brasileira. Mas, afinal, o que foi a proclamação da República no Brasil? Né? A proclamação da República foi um marco que encerrou o período monárquico e inaugurou uma nova forma de governo no país, a República. Isso aconteceu no dia 15 de novembro de 1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca, à frente dos setores do Exército e com o apoio de grupos civis descontentes com a monarquia, depois o imperador Dom Pedro II, sem uso de força armada, né, ou grandes conflitos. Foi um movimento relativamente pacífico, mas carregado de tensões políticas. Tá? E aí, o que acontece, né? Com a queda do Império, o Brasil ele deixou de ser uma monarquia constitucional e passou a ser uma república federativa. Ou seja, isso quer dizer que os estados passaram a ter mais autonomia e o chefe de estado agora seria escolhido, pelo menos teoricamente, por meio de eleições e não mais hereditariamente, como nós vimos que estavam acontecendo com as dinastias. Mas é importante dizer que essa nova república ela não começou com uma ampla participação popular. Na verdade, pouco participou, o povo, né, pouco participou aí desse processo, porque foi um movimento articulado pelas elites civis e militares, principalmente no Sudeste, né, grande parte aí da população sequer entendia o que significava república, se é que até hoje, né, todos sabem o que é, né, que uma república aí é uma forma de governo em que o chefe do Estado é escolhido pelo povo ou por representantes do povo por meio de eleições. E aí, apesar disso, né, apesar de entender ou não, houve esse processo, né, e a mudança ela trouxe uma nova estrutura política e administrativa que se espalhou por todo o território nacional. E é justamente a forma como essa transição aconteceu aqui no Rio Grande do Norte que nós vamos analisar. Diferente da monarquia, em que o poder é hereditário, na República o poder ele deve emanar da vontade popular. Ou seja, em teoria, né, numa república, os governantes são temporários, prestam contas ao povo e devem aí governar para o bem comum com base nas leis. Além disso, a república ela traz a ideia aí de cidadania,
né? Cidadania ativa, onde o cidadão tem direitos, deveres, tem voz, né? E é um regime que, idealmente, ele valoriza a participação, a alternância de poder, a igualdade perante a lei, o compromisso aí com o interesse público. Mas, aqui é um ponto importante, que, embora o Brasil ele tenha se tornado uma república em 1889, isso não significou que todos passaram imediatamente a participar da vida política. O voto ele continuava restrito, a estrutura de poder ainda estava nas mãos das elites econômicas e intelectuais. E a mudança ela foi mais aí uma forma de conteúdo, né? Pelo menos nos primeiros anos. E agora que a gente já entendeu aí, né, o que foi essa proclamação da República no Brasil, né, o que significa aí República, a gente vai olhar aí com mais atenção para o Estado, tá? Vou focar aqui no Estado para a gente entender como tudo chegou até o Rio Grande do Norte, como foi recebida essa nova forma de governo por aqui, quem liderou esse processo, e aí a gente vai ver a seguir, tá? E aí nós vimos o contexto nacional, tá? A proclamação da República no Brasil aconteceu em 15 de novembro de 1889, pondo fim ao período imperial e à monarquia de Dom Pedro II. Foi um golpe militar liderado pelo o Marechal Deodoro da Fonseca, que instaurou a República, né, como forma de governo, e o movimento foi motivado pela insatisfação dos militares, elite agrária, setores urbanos e republicanos contra o regime monárquico e a centralização imperial. E aí, uma coisa que eu esqueci de mencionar, né? Porque eles estavam insatisfeitos. Nós vimos, né, que estavam acontecendo várias situações, tá? Os militares, eles sentiam falta, né? Porque até então a gente viu, né, todo o processo histórico de escravização. E aí, enquanto estava só com os indígenas e com os negros, né, os africanos, estava sem mexer na elite, tá? E aí, quando começou a mexer com a elite, eles começaram a se sentir desprestigiados. No caso dos militares, eles sentiam falta de prestígio e reconhecimento do governo imperial, queriam mais poder e autonomia para as forças armadas, né? E eles estavam descontentes com a falta de modernização e influência política. No que tange aí a elite agrária, eles estavam insatisfeitos com a política do império que ameaçava seus interesses, que com a abolição da escravidão em 1888, né, a Lei Áurea, isso impactou a mão de obra. E aí eles não receberam nada em troca, não receberam nenhum outro benefício com a abolição da escravidão. E aí eles queriam maior autonomia para controlar também suas propriedades e economias locais. Nos setores urbanos, nós vimos algumas transformações em vídeos anteriores. Eu falei de alguns movimentos que aconteceram nos setores urbanos, e aí o crescimento das cidades e da economia urbana gerou novas demandas políticas e sociais. Eles queriam uma maior participação política e liberdade econômica, e também teve a influência das ideias republicanas e liberais, que defendiam mais a democracia e a descentralização. Com relação aos republicanos, eles defendiam aí o fim da monarquia e a adoção da república, por isso republicanos. Eles queriam descentralização do poder com maior autonomia para os estados. E eles acreditavam que o modelo republicano, ele traria progresso político e social. Então, quando a gente fala das ideias republicanas e liberais que influenciaram a proclamação, a gente está falando que a ideia republicana, né, de república, visava a defesa do governo eleito pelo povo, diferente da monarquia hereditária. Havia aí uma rejeição do poder de um imperador e de uma família real. Então, a república seria um tipo de governo onde o poder não é passado de pai para filho, como na monarquia, mas sim escolhido pelo povo. E eles queriam porque achavam que o povo deveria ter direito de escolher quem governava e não o imperador que manda porque nasceu numa família real. Com relação à separação entre a igreja e o Estado, né, a ideia republicana é de que
ela defende que o Estado não deve controlar ou ser controlado pela Igreja, que aí é a secularização. E deveria garantir a liberdade religiosa. Por quê? A Igreja e o governo são coisas separadas e não davam para mandar aí uma na outra. Isso porque a monarquia tinha muita influência da igreja e os republicanos queriam garantir que as pessoas pudessem ter liberdade para acreditar no que elas quisessem aí sem o governo interferir. E tinha a questão de pensar no federalismo, né, que defendia a autonomia dos estados, que antes chamavam províncias, e uma menor concentração do poder em relação ao império. Então, o federalismo seria esse sistema onde os estados têm mais autonomia para cuidar dos seus próprios assuntos e o governo central tem menos poder sobre eles. Eles queriam isso porque no império, né, o governo central, ele mandava muito e os estados queriam decidir mais sobre sua economia, suas leis, a política local, dentre outras coisas. E também tinha a ideia de democracia e participação popular. Então, com o aumento da participação dos cidadãos do governo, né, teria aí uma ampliação dos direitos políticos, né, mesmo que na época fosse limitado. Então, a ideia é de que as pessoas deveriam poder participar mais das decisões do país, votando, né, escolhendo seus representantes, porque na monarquia que era um governo fechado, né, onde o povo não tinha muita voz, e eles queriam um governo que ouvisse a vontade das pessoas. E aí pensavam em igualdade jurídica, né, um tratamento igual perante a lei, sem privilégios por nascimento ou por título. Por quê? Todas as pessoas, elas precisavam ser tratadas da mesma forma pela lei, sem esses privilégios de quem nasceu em famílias importantes ou que tinham títulos. Isso porque na monarquia, alguns tinham direitos e vantagens só por nascerem de famílias nobres e os republicanos queriam acabar com isso. Então, tinham essa ideia de liberdade econômica, social, né? Tinha apoio à iniciativa privada e ao desenvolvimento do capitalismo, a valorização da liberdade individual, onde o direito de cada pessoa a trabalhar, criar empresas, viver sua vida com liberdade, né? Sem muita interferência do governo, para incentivar o crescimento econômico e o desenvolvimento do país. Então, com mais oportunidades para todos. Então, a gente vê aí todo esse contexto e foca na proclamação da República no Rio Grande do Norte, ok? Então, agora que nós já entendemos a proclamação da República Nacional, né, no Brasil, nós vamos olhar especificamente para o Estado, tá? Aqui no Rio Grande do Norte, a proclamação da República ela teve um aspecto curioso e simbólico. Isso porque no Rio Grande do Norte, né, o estado foi uma das principais, né, uma das primeiras províncias a reconhecer oficialmente a nova forma de governo. Já no dia 16 de novembro de 1889, né, apenas um dia depois do movimento aí ocorrido no Rio de Janeiro, a notícia da proclamação chegou rapidamente e o então presidente da província, Mário Cavalcante, ele renunciou ao cargo, facilitando aí a transição pacífica do regime monárquico para o republicano. Esse gesto aí marcou o fim do governo imperial no estado sem resistência, né? Demonstrando uma adesão rápida e organizada para a república. E aí, com a renúncia de Amaro Cavalcante, né, foi instaurado um governo provisório republicano, com esses ideais de república, né? E o capitão-tenente Pedro de Albuquerque Maranhão, ele foi nomeado pelo governo central como primeiro governador republicano do Rio Grande do Norte. E aí, Pedro Maranhão, ele era um líder local muito respeitado e foi o fundador do jornal A República, e teve papel decisivo na consolidação desse novo regime no Estado. É importante também destacar que, antes desse momento, José Cesário de Melo e Silva, ele foi uma figura política de muito destaque aqui no Rio Grande do Norte durante a última década do Império. Ele governou a província em períodos anteriores, porém, ele não teve participação direta nesse processo de proclamação da República de 1889, porque ele já havia deixado o governo do estado antes dessa transição.
Então, o Rio Grande do Norte, ele não só acompanhou os acontecimentos nacionais, mas teve aí uma posição pioneira e atuante nessa adoção da República, revelando o comprometimento das elites locais com a nova ordem política que começou a se consolidar no Brasil. Tá? Então, aderiram de modo mais ágil, né? E aí nós vimos aí a comunicação da proclamação e essa reação das autoridades, e aí nós temos alguns personagens importantes, além desses que eu mencionei. Nós tivemos as elites locais e a igreja envolvida. A elite agrária e política potiguar aderiu à República, como nós vimos, sem grandes resistências, e a Igreja Católica, embora próxima da monarquia, manteve aí sua atuação, mas perdeu influência com a separação entre a Igreja e o Estado. Com essa separação, né, com a relação existia, apesar de alguns conflitos, a cumplicidade, né? Então, com essa separação, a Igreja Católica ela atuou, mas sem aquela influência que ela tinha no período monárquico, tá? E aí nós vemos a implantação do novo regime no Rio Grande do Norte. Dando sequência, né, nós entramos aqui nessa questão de implementação do novo regime aqui no estado, né, do Rio Grande do Norte. E como nós vimos, o Rio Grande do Norte foi a primeira província do Brasil a reconhecer oficialmente a República, né? Por causa dessa relação, as notícias chegaram rápido, né? Então, agiram em tempo hábil. No dia 16 de novembro de 1889, apenas um dia depois do movimento lá do Rio de Janeiro. Mas uma coisa é aderir, outra coisa totalmente diferente é implantar na prática esse novo modelo de governo. Então, a transição aqui, ela aconteceu de forma pacífica e sem resistência, como nós vimos, né? O então presidente da província, Amaro Cavalcante, ele renunciou ao cargo diante das mudanças do cenário nacional e com isso aí o governo monárquico local foi dissolvido rapidamente e foi instaurado o governo provisório republicano. Quem assumiu o comando, como eu falei, foi Pedro Albuquerque Maranhão, que era capitão-tenente da Marinha, fundador aí do jornal A República. Ele foi nomeado pelo novo governo central como o primeiro governador republicano e a nomeação já indicava o esforço em consolidar os ideais republicanos por meio de figuras de confiança e alinhadas aí à nova ordem. A partir daí, começaram as mudanças políticas e simbólicas, né? Fizeram a extinção dos símbolos ligados à monarquia, né? Reformulando aí a administração pública e a adequação à estrutura federalista que a Constituição de 1891 viria a definir. Mas, apesar das mudanças no discurso, né? O discurso era muito bonito, mas as antigas elites continuaram no poder. Muitas simplesmente se adaptaram à nova realidade para manter seus privilégios. Ou seja, houve uma mudança de regime, mas não necessariamente uma ruptura com as estruturas de dominação que já existiam. Além disso, alguns jornais, né, como a República, eles passaram a ter papel fundamental na divulgação dos valores republicanos e no fortalecimento desse novo regime. Nas ruas, nomes e símbolos foram trocados e a República ela começou a se tornar presente no cotidiano, pelo menos no discurso. Porém, não podemos romantizar esse momento, porque, apesar das aparências de ordem, os primeiros anos da República aqui no Rio Grande do Norte, eles já davam aí alguns sinais de que a República Velha, né, estaria sendo imposta, né, marcada aí por disputas entre oligarquias, clientelismo, a concentração de poder nas mãos de poucos, que continuava. E aí a gente vê a organização do governo e a Assembleia Constituinte, tá? Após a nomeação de Pedro de Albuquerque Maranhão como governador provisório, né, iniciou-se aí a organização das estruturas administrativas do Estado sob a lógica republicana. Começou a ter aí um movimento de organização. Uma das primeiras tarefas desse novo governo
foi adaptar o modelo político local às diretrizes do regime federalista proposto pela Constituição Provisória da República, que foi promulgada em 1890 e consolidada na Constituição de 1891. Esse novo modelo, ele dava autonomia relativa aos estados, porque agora eles podiam elaborar suas próprias constituições, sempre respeitando os princípios fundamentais da República e da Federação. Então, no Rio Grande do Norte, o governo provisório, ele passou a trabalhar para instalar as bases desse novo regime. Incluía o quê? A extinção dos cargos e instituições vinculadas à monarquia, a reorganização dos poderes executivo e legislativo e a preparação para a formação de uma Assembleia Constituinte Estadual, que estaria aí responsável por redigir a primeira Constituição do Estado dentro da nova ordem republicana. Então, quando a gente vai falar dessa Assembleia Constituinte Estadual, a gente tem que ter em mente que ela foi convocada em 1891 e instalada no mesmo ano, acompanhando aí o ritmo do cenário nacional. Então, essa Assembleia, ela tinha como função principal elaborar a primeira Constituição Republicana do Estado. Aí, adequada aí a legislação local, adequando, né, de forma a adequar a legislação local à Constituição Federal de 1891, que havia instaurado, né, oficialmente o regime republicano no Brasil. E aí, a Constituinte Estadual, ela foi composta por representantes da elite política local. Muitos deles eram remanescentes do período imperial, né? Vinham desde aquela... Só mudou a nomenclatura, a roupagem, mas continuaram os mesmos, né? Só que agora eles estavam adaptados à nova ordem. Isso demonstra como o novo regime não rompeu totalmente com as estruturas do poder anterior, mas promoveu aí uma continuidade com mudanças na norma. A nova Constituição Potiguar, ela trouxe inovações importantes, como a separação entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, a constituição do voto direto, que embora fosse restrito aí para homens alfabetizados, né, maiores de 21 anos, mas agora seria voto direto, né? Nós vimos antes que votava em quem votar e quem votava decidia, né, quem seria eleito. E aí, agora o voto era direto, tá? Houve também a definição, né, uma inovação importante, outra inovação importante foi a definição do mandato de 4 anos para o governador do estado e a organização das câmaras municipais sob nova estrutura legal. Tem um vídeo falando sobre as câmaras municipais, tá? E aí, segundo Itamar de Souza, né, na obra República Velha do Rio Grande do Norte, apesar de representar aí uma conquista no campo jurídico e institucional, essa primeira Constituição Estadual, ela refletia ainda alguns interesses das oligarquias locais, né, que continuavam controlando a política potiguar nas décadas seguintes. E nós vemos algumas mudanças trazidas aí pela República do Rio Grande do Norte. A instauração da República no Brasil, em 1889, ela não significou somente a substituição do imperador por um presidente. Ela representou, sobretudo, aí uma nova forma de organização política, administrativa e social, que também alcançou o Rio Grande do Norte, ainda que de modo mais lento, né, mais seletivo e controlado pelas elites locais. No Rio Grande do Norte, como o Hélio de Souza Medeiros destaca, né, a República ela trouxe algumas mudanças estruturais importantes, pelo menos no plano institucional, certo? Então, nós vemos aí o federalismo e a autonomia estadual, onde a nova ordem republicana ela estabeleceu o federalismo, garantindo aí aos estados, né, então dominados estados federados, uma maior autonomia política e administrativa, e com isso, o Rio Grande do Norte ele passou a elaborar sua própria Constituição Estadual,
promulgada em 1892, né? E também passou a organizar seu sistema de justiça e eleger, pelo menos formalmente, né, seus governantes. Então a gente vê aí o discurso da autonomia, porém esbarrava aí na prática centralizadora das oligarquias locais. Com relação ao fim do poder moderador e separação entre a igreja e o Estado, que eu mencionei há pouco, nós vimos que a república, ela extinguiu o poder moderador, né? Aí que dava ao imperador essa autoridade suprema. E em vez disso, implementou a laicização, né? A laicização do Estado, desvinculando aí a igreja do poder público. Então, agora o Estado era laico, tá? E aí no Rio Grande do Norte, isso teve um impacto direto sobre o controle das escolas, dos cemitérios, dos registros civis, né, que antes estava tudo ligado à Igreja Católica. Isso a gente vai ver em alguns documentos hoje na educação, né, onde o Estado é laico, e a gente vê algumas normativas com relação a isso, onde não se pode, né, falar sobre algumas coisas através de algumas perspectivas, tá? Então, o Estado é laico e aí a gente vê que isso acontece desde essa época aqui, tá? E aí, a separação entre a igreja e o Estado, né, foi mais simbólica do que efetiva no cotidiano da província. Então, teve isso, mas veio, né, ser efetivo muito tempo depois, tá? Vemos também aí a criação de novos cargos de estrutura política. Então, o regime republicano, ele substituiu o antigo presidente da província pelo governador do estado e criou o cargo de vice-governador. Também foram criadas assembleias legislativas estaduais com funções legislativas e fiscalizadoras. Teve também o sistema eleitoral e o voto de cabresto, né? Embora o voto direto e aberto tenha sido mantido inicialmente, o novo regime ele prometia maior participação popular. Só que na prática, o clientelismo político, o coronelismo, né, e o voto de cabresto, eles continuaram dominando o processo eleitoral potiguar. Então, a República aí a gente vê que prometia cidadania, mas entregou uma exclusão aí e manipulação eleitoral. Com relação às mudanças simbólicas e identitárias, né, a bandeira imperial ela foi substituída pela bandeira republicana. Os nomes das ruas, os logradouros, né, passaram a homenagear líderes republicanos e militares, como Marechal Deodoro e Floriano Peixoto. O hino nacional substituiu as referências monárquicas e essas mudanças elas visavam aí construir uma nova identidade republicana, ainda que para o povo essa transição fosse pouco clara, né? Então, de modo geral, embora aí o regime republicano ele tenha prometido liberdade, participação, progresso, né? As mudanças no Rio Grande do Norte elas foram marcadas por continuidade das estruturas oligárquicas, né? A exclusão popular, a manutenção das práticas patrimonialistas e a transição do Império para a República foi mais formal do que efetiva aí no cotidiano da maioria da população potiguar, porque nós vimos que era ainda focada aí na questão das elites, né? E aí, com relação a esse aspecto, a gente vê aí as oligarquias e o sistema político na primeira república potiguar. Então, com a implantação da república, apesar do discurso, né, de ruptura com o passado monárquico, nós vimos que o poder político no Rio Grande do Norte ele continuou concentrado nas mãos de poucas famílias tradicionais, né? Elas passaram aí a formar as chamadas oligarquias regionais. Essa realidade ela não foi exclusividade daqui, não era exclusividade potiguar. Por quê? Era uma característica nacional do período. Então, essas famílias eram grandes proprietárias de terra e gado. Nós vimos aí a questão, né, da elite agrária. Então, essas famílias eram muito importantes e controlavam a economia local,
sobretudo no interior, como vimos em vídeos anteriores, né, nos indígenas do sertão. E aí, exerciam forte influência sobre o voto dos eleitores, num sistema que ficou aí conhecido como coronelismo. Nesse modelo, os coronéis, que eram os líderes políticos locais, eles garantiam votos aos seus candidatos em troca de favores, empregados, proteção, né? E no Rio Grande do Norte, duas oligarquias, elas se destacaram especialmente nesse período, que era a oligarquia dos Alves, ligados ali a Mossoró, e a oligarquia dos Fernandes, com base em Açu e Caicó. Então essas famílias elas iam se alternando no poder e indicavam seus aliados para cargos públicos, né, consolidando aí esse modelo político marcado por clientelismo, patrimonialismo e mandonismo local. E aí nós temos o sistema de governadores, né, dentro do chamado Pacto dos Governadores, instituído aí por Campos Salles, que era presidente do Brasil entre 1898 e 1902, onde os estados eles tinham autonomia para eleger seus presidentes, né, como eram chamados os governadores da época, e desde que garantissem aí apoio ao governo federal, tá? E no Rio Grande do Norte, isso resultava em acordos entre os chefes políticos estaduais e o governo central, favorecendo a permanência de líderes locais no poder e aí dificultando a renovação política. Os governadores eram quase sempre escolhidos dentro dos grupos dominantes, que aí manipulavam as eleições e mantinham o controle através das chamadas eleições a bico de pena, né? Muitas obras trazem que essa eleição a bico de pena eram fraudulentas, né, que eram decididas nos bastidores, e apesar de terem os votos, né, havia uma manipulação. Os impactos desse modelo político é que existia um domínio oligárquico provocando diversos efeitos, né? A exclusão das camadas populares da participação política, a questão do conservadorismo nas decisões do governo estadual, que priorizava os interesses da elite agrária, e a manutenção das estruturas coloniais, né? Mesmo aí em meio ao discurso moderno da República. Então, a política potiguar, durante a Primeira República, ela foi marcada por uma forte concentração de poder, pouca mobilidade política e o clientelismo, né? Esses aspectos, eles só começaram a ser questionados com mais força a partir da década de 1920, com o crescimento do movimento tenentista e da oposição republicana. Isso aí a gente vai ver em outros vídeos, tá? Mas, basicamente, aqui, com relação às oligarquias, né, e os conflitos políticos no Rio Grande do Norte durante a Primeira República, aí de 1889 a 1930, né, onde, após a proclamação da República, o Rio Grande do Norte ele passou a viver um novo ciclo político marcado por uma forte centralização nas mãos das oligarquias rurais e familiares, que dominavam o cenário político e econômico estadual, né? E aí a gente vê a questão de nomes importantes até hoje, né? Por mais que tenha passado muitos anos, né? Tenham passado muitos anos, ainda vemos famílias com nomes fortes na região. E esse período ficou conhecido aí como República Velha ou a República das Oligarquias, onde o voto era controlado pelos grandes chefes políticos, sobretudo os coronéis. E aí a gente vê a consolidação do poder oligárquico, né? A elite agrária local, formada por grandes proprietários de terras e famílias tradicionais, consolidou seu poder através de práticas clientelistas, né? De apadrinhamento, de controle de voto, que a gente chama o voto de cabresto, né? E aí o Rio Grande do Norte, como muitos outros estados, foi dominado por um grupo restrito de famílias que se alternavam no poder em aliança com o governo federal. E aí, Itamar de Souza traz na obra dele que no Rio Grande do Norte a oligarquia se sustentava não só pela força econômica, mas por laços de parentesco, de controle político no interior, do interior para a capital. Tá?
E aí nós temos as eleições e manipulação eleitoral, né? Mesmo com o discurso de modernização política, as eleições elas eram amplamente manipuladas, onde o poder dos coronéis sobre os eleitos, principalmente no interior, né, era enorme. E o sistema político, ele se organizava por meio de acordos entre os grupos dominantes. Então, as oposições, elas eram neutralizadas, né, cooptadas e perseguidas. E aí a gente vê que na obra de Hélio Medeiros, ele traz o exercício do voto livre e consciente como um mito, sobretudo nos sertões potiguares. Nós vemos até algumas charges mostrando, né, o voto de Cabrés, fazendo essas associações, principalmente em questões de língua portuguesa, né? Depois eu tento trazer algumas questões para a gente analisar. A gente vai correr com o assunto e aí eu tento trazer algumas questões para a gente praticar. E aí, né, dando continuidade, nós vemos o papel da imprensa e dos intelectuais. Apesar do ambiente conservador, né, setores da imprensa potiguar, eles tentavam exercer uma crítica ao sistema, ainda que de forma tímida. Então, jornais como a República e o Diário de Natal, eles chegaram a dar espaço para as críticas à corrupção, à violência política, à exclusão dos setores populares da vida pública. E, além disso, alguns intelectuais republicanos, né, influenciados pelo positivismo, pelo liberalismo e por alguns ideais de progresso, eles defenderam reformas educacionais, modernização da infraestrutura, a ampliação da cidadania. Porém, essas ideias elas eram muitas vezes contidas pela realidade conservadora do poder local. E aí nós vemos conflitos e tensões, né? Embora o regime não tenha sido marcado por grandes revoluções no Rio Grande do Norte nesse período, houveram, né, disputas políticas intensas entre as facções oligárquicas, algumas vezes resultando em episódios de violência, de fraudes eleitorais e intervenção federal. Um exemplo notável foi a disputa entre os grupos liderados aí por Pedro Velho, que era republicano histórico, né, importante articulador no início da República, e os adversários que buscavam se inserir no novo sistema de poder. Então, basicamente, a implantação da República no Rio Grande do Norte, ela não democratizou o acesso ao poder, mas só reorganizou as estruturas ali já existentes, né, favorecendo novas alianças políticas. A elite agrária, ela se modernizou no discurso, mas conservou as práticas autoritárias e excludentes. Ainda assim, plantou-se a semente de um debate político mais amplo que frutificaria muitas décadas depois. E aí, quando eu mencionei Itamar de Souza, né, esqueci de mencionar a obra dele, que era A República Velha do Rio Grande do Norte, e de Hélio de Souza Medeiros, né, a história do Rio Grande do Norte. E aí a gente vê as questões desses conflitos, né, com a consolidação do regime republicano, o Rio Grande do Norte, ele passou a integrar o modelo federativo previsto na Constituição de 1891. Porém, na prática, esse novo arranjo político ele fortaleceu o controle das oligarquias locais, principalmente por meio do coronelismo. E aí, que era esse sistema em que líderes regionais, né, os coronéis, eles controlavam o voto e exerciam poder quase que absoluto sobre as regiões. No caso potiguar, né, nós destacamos aí as oligarquias dos Alves, né, dos Pereira de Souza, né, que ficavam se alternando no poder nas primeiras décadas republicanas, impondo uma política marcada aí pelo clientelismo, autoritarismo e coisas do gênero, né? E aí, esses grupos, eles dominavam as estruturas do Estado, né, indicando governadores, parlamentares e exerciam forte controle sobre a população rural, né, que era mantida sob aí a dependência tanto econômica quanto política. E aí, né, nós vemos que, embora o poder oligárquico ele tenha garantido certa estabilidade administrativa, houveram conflitos internos, né?
existia aí uma rivalidade interna, né? Então, existiam confrontos entre grupos liderados por Pedro Velho e Juvenal Lamartine. As disputas por cargos e influência, eles geravam aí constantes crises políticas e trocas no comando estadual. E aí a ausência da participação popular e o predomínio das elites criaram ambientes cada vez mais excludentes, onde a República era um regime formalmente novo, mas que na prática manteve as antigas estruturas de dominação. E aí a gente vê o fim, né, da República Velha, a crise nesse modelo oligárquico, né, onde o modelo oligárquico ele veio a enfrentar uma crise a partir do final da década de 1920, com o crescimento da oposição tenentista e a crise na economia cafeeira, né, o desgaste aí do arranjo político conhecido como política dos governadores, que eu mencionei. E esses fatores, eles levariam à ruptura do sistema em 1930, com a revolução liderada por Getúlio Vargas. Então, no Rio Grande do Norte, essa mudança ela refletiu na queda das antigas oligarquias e no início de um novo ciclo político, ainda que com traços de continuidade, né, em relação ali ao clientelismo, à centralização do poder, né, como até hoje a gente vê alguns resquícios, né? E aí significa que ao longo desse percurso, né, que a gente viu aí a proclamação da República no Rio Grande do Norte como marcada por uma adoção imediata e pacífica do novo regime, né, simbolizando aí a renúncia do presidente provincial, Mário Cavalcante, pela nomeação de Pedro Albuquerque Maranhão, apesar aí, né, do entusiasmo inicial, a implantação aí do regime republicano no estado não resultou mudanças estruturais significativas, né, para as camadas populares. A república ela foi instaurada sem a participação popular, servindo aos interesses das elites agrárias e políticas locais, que passaram a controlar o estado com um novo nome, mas velhas práticas. E a proclamação, né, revela aí esse processo ambíguo, simbolicamente moderno e democrático, mas socialmente conservador e excludente. E aí, com base em tudo isso que nós vimos até aqui, a gente pode concluir que a proclamação da República no Rio Grande do Norte foi rápido, pacífico, né, de adesão imediata. A gente viu aí que foi no dia 16, um dia depois, né, da proclamação feita no Rio de Janeiro. E aí, a gente vê que com a implantação da República iniciou esse novo período conhecido como Primeira República, né? Depois República Velha, né? Caracterizando aí as fortes disputas pelas ascensões das oligarquias. E tudo isso aconteceu, mas ao final o que a gente observa é que, embora o Rio Grande do Norte tenha sido uma das primeiras províncias a reconhecer esse novo regime, a consolidação da República no Estado não representou de imediato uma ampliação da participação popular ou de justiça social. Muito pelo contrário, reforçou o controle das elites locais, perpetuando as desigualdades e disputas do poder. E é diante dessa nova ordem política, né, que a gente vai olhar para as transformações que começaram a ocorrer também nas cidades potiguares. Afinal, como se deu aí a organização urbana nesse novo regime, né? A gente pensando quais as leis passaram a regular a vida dos cidadãos nos espaços urbanos. E é isso que a gente vai entender a partir de agora ao analisar o papel das intendências municipais e das leis criadas para gerir as cidades durante a Primeira República. Né? Então, já que eu me estendi demais nesse vídeo, a gente deixa isso para o próximo vídeo, né? Que é o tema seguindo a sequência do edital, é o tema do próximo vídeo. E aí eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido, né? Se gostaram, ativa aí, curte, ativa o sininho de notificação para não perder nada. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tento trazer nos próximos vídeos, né? E no próximo vídeo a gente vai entender aí como foi esse processo de transição, né? De transição que a gente vai ver, como foi essa organização urbana no novo regime, as leis que passaram a regular a vida dos cidadãos
E aí é o tema do próximo vídeo, de acordo com o edital. Então, por hoje é só, espero que tenham gostado e até a próxima.